Tá começando mais um podcast do Estúdio Jardins. Meu nome é Vitor e hoje tô aqui com Cristiane Franca. Acertei. Mesmo. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Vitor, e você? Tudo em paz. Cris, dê suas credenciais aqui para aquela câmera. Quem você é, o que é que você faz. E aí a gente começa o nosso papo. Perfeito, vamos lá. Eu me chamo Cristiane Franca, tenho 26 anos. Vamos começar do começo, né? Isso. Fiz o curso técnico em alimentos no Instituto Federal de Sergipe. Depois eu já emendei na graduação de nutrição. Então, me formei em nutrição na Universidade Federal de Sergipe. Foi? Isso. Tô vendo todo da Federal. Que massa. Formei em nutrição na Federal e já emendei no mestrado em nutrição também na Universidade Federal. E isso soma aí mais ou menos uns 8 anos. Você já tem mestrado? Já tenho mestrado também. Ok. Beleza. Gosto bastante dessa área acadêmica, de estudar, então já emendei para não perder o timing. Massa. E hoje eu atuo em consultório. Montei o meu consultório e atuo na parte de nutrição clínica e também na área de nutrição esportiva, né? Mas ambas se conversam. Dificilmente a gente vai ter uma pessoa que busca melhorar a estética e não tem alguma condição clínica e vice-versa. Sim. E essa paixão por nutrição, por alimentos, foi desde sempre ou alguma coisa que te impulsionou a seguir essa carreira? Como sempre, a própria motivação estética, né? Eu era muito magra, e isso me incomodava absurdamente. Sim. Desde criança, já chegou num nível de, acho que com 8 anos de idade, eu deixei de ir para uma festa com uma amiga minha, porque eu não gostava de como a roupa estava em mim, não me sentia bem. Sempre fui muito magra e aí, desde o IFES, no curso técnico, eu comecei a treinar, fazer musculação. Tá. E aí fui percebendo a mudança no meu corpo a partir dali. Buscando sempre na internet, né? Que a gente sempre vai na internet buscar informações quando não tem um profissional. Eu era muito nova, tinha 15 anos. E fui começando batata doce é bom, ovo é bom. Ia fazer a musculação. E isso foi chamando a atenção das pessoas. Né? Meu corpo foi se transformando, eu sempre fui muito disciplinada, porque eu realmente odiava ser magra. Então, eu disse, não, eu tenho que mudar isso aqui. Então, eu fazia os treinos rigorosamente, fazia a alimentação rigorosamente. E as pessoas foram vendo essa minha evolução e aí começaram a me perguntar. Então, eu era aquela, tipo assim, pergunta a ela tá fazendo, ela tá tendo resultado. Uhum. Né? E de forma bem informal, bem leiga, eu ia mostrando o que eu ia fazendo. Sim. E até pensei em fazer educação física por conta disso, da minha regularidade na musculação. Pensei, quando estava na reta final do curso técnico, pensando em entrar na graduação, eu disse, não, acho que vou fazer educação física. Eu gosto de treinar. As pessoas falaram, acho que vai dar certo. Só que aí, já próximo da inscrição, do vestibular, né? Eu pensei, não, eu acho que vou fazer nutrição. Porque eu estudo muito sobre comida também. As pessoas também vêm me perguntar sobre comida. Uhum. Então, acho que eu vou fazer nutrição. E aí, me inscrevi, eu já passei de primeira. Graças a Deus. Que massa. Passei em primeiro lugar na UFES, viu? Isso é uma coisa que eu me orgulho, porque não é fácil. Não é mesmo, não. E, então, desde essa época do IFES é que eu comecei a entrar nesse estilo de vida, né? De exercício e de alimentação. Na graduação, só reforçou, porque como eu já tinha essa bagagem, numa graduação de nutrição, isso ficou ainda mais forte. Uhum. Né? Então, as pessoas me viam e já me buscavam com esse intuito de ajudar na alimentação, por mais que eu não fosse formada ainda. E quando eu me formei, de fato, eu já tinha uma certa visibilidade. Certo. Porque eu tinha esses anos, né, de construção desse estilo de vida. E aí, nesse processo, você já postava, você já criava conteúdo para a internet? Sim. De forma amadora, imagino. Sim, de forma bem amadora. Na verdade, assim, eu compartilhava muito pouco antes de fato, entrar na graduação. Inclusive, só um parênteses, eu já competi no fisiculturismo. Eu ia entrar, vai lá. Quero saber. A gente pode entrar depois nesse tópico aí. Uhum. Mas eu competi no fisiculturismo e eu não compartilhei no Instagram, porque o Instagram estava muito no início ainda e eu não tinha também não me sentia ainda tão bem com o meu corpo a ponto de estar ali divulgando. Enfim, como eu falei a você no início, né? Eu sou muito tímida. Então... Parece não. Mas eu sou. É porque hoje a minha profissão exige, né? Sim, que eu sim. tenha... que eu saiba conversar e desenrolar uma consulta. Mas eu sou muito tímida. Então, até para postar sobre o meu dia a dia, eu não fazia muito.
Mas eu ainda postava um pouco do treino, uma foto de um prato que fosse, de uma refeição, desde a época do IFES, então desde 2012. E aí, quando eu me formei na graduação de nutrição, em 2020, então aí foram 8 anos, né, já trabalhando essa imagem. E aí, quando eu, de fato, comecei a postar conteúdos de nutrição pós-formação, foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha esse arcabouço, esse estilo de vida. Sim. As pessoas já sabiam que eu treinava, que eu me alimentava bem, então não foi, tipo assim, do nada, nutricionista, né? Sim, foi sim, uma sim. criação, uma construção, na verdade. E é mais que a pessoa já te enxerga nesse escopo mesmo, né? Tipo, a Cris é nutricionista, é atleta. E aí, não gera dúvidas. Você já construiu uma imagem bem solidificada em cima disso, né? Só que aí me surgiu uma curiosidade. Você começou a treinar e a se alimentar em prol da estética, né? Por que você não fez algo voltado para a estética? Como assim? Uma profissão voltada para a estética? Mas, de fato, a nutrição também tem a parte estética. Só que é verdade, concordo. Só que aí sempre cai um pouco mais na saúde. Ou você acha que é um pouco mais da galera que não gosta de falar que é por estética e fala, por saúde. Eu acho que assim, é um pouco de hipocrisia a gente falar que a saúde ou a estética não é importante. Sim. Tá? Inclusive, isso é um tabu no nosso meio. Então, sinceramente, você iria a um nutricionista que está acima do peso? Não. Eu já neguei um personal trainer por causa disso, mas nutricionista. Isso, infelizmente, é um tabu que precisa ser quebrado, porque a nossa profissão, óbvio, a saúde é extremamente importante, mas o nosso corpo é a vitrine do nosso trabalho, né? Então, a gente tem que estar minimamente bem. Eu não estou falando aqui que um personal precisa ser enorme, gigante de músculos, nem que o nutricionista precisa também ser gigante de músculo e extremamente magro, mas tem que estar dentro de um parâmetro considerado saudável, né? Circunferência do abdômen não pode estar proeminente, percentual de gordura não pode estar elevado, enfim. Então, você não iria a um profissional que não está dentro, não se enquadra nesse padrão. Exatamente. E em qualquer área, a gente tem a parte que vai para a saúde e a parte que vai mais para a estética. Então, a gente tem na educação física a reabilitação, a parte para idosos, para fornecer autonomia, independência, enfim, e a parte estética, de fato. Na nutrição também, porque isso acaba ficando um pouco velado, né? As pessoas têm esse medo de falar. E eu busquei a nutrição e a musculação puramente por estética. Porque, poxa, com 15 anos eu era super saudável. Isso é massa. Ter que ter essa coragem de falar que não, é estética. Porque o pessoal fala que estética cai na caixa de superficial, né? E aqui não é. Porque mexe com sua autoestima, mexe com você por dentro. O que tá por fora, mexe com você por dentro. Com certeza. Né? E aí eu acho massa quando a gente consegue conversar nesse nível. Né? Eu digo que a hipocrisia é porque assim, eu atendo... Meu público maior é feminino, né? Justamente porque a maioria das mulheres se inspiram em mim. Se identificam, né? Se identificam, exatamente. E porque realmente eu vivo aquilo que eu prego. Então, eu falo que a pessoa tem que treinar e eu treino. Eu falo que a pessoa tem que se alimentar de forma saudável, comer frutas, comer vegetais, e eu faço isso, e eu mostro isso. Da mesma forma que eu também mostro quando eu tô bebendo um álcool, quando eu tô comendo uma comida um pouco mais calórica, né? Tem essa verdade, essa transparência. E aí as mulheres me procuram falando que querem melhorar a estética, mas sempre botam aquela questão da saúde por trás, sabe? E aí tudo bem. Quando é na segunda consulta, essa pessoa tá de outra forma. Ela tá radiante. Porque ela conseguiu melhorar 2 números na roupa, diminuiu, porque o marido elogiou, porque ela tá botando um biquíni se sentindo melhor. Então, você percebe que o motivo inicial era estética, mas ela não quis assumir. E essa estética é tão importante que ela tá bem a ponto de melhorar o relacionamento, melhorar a produtividade no trabalho, melhorar a relação dela com os filhos, porque ela tá mais feliz. Então, a gente precisa ter um pouquinho de coragem de assumir que estética é importante, sim, como você falou. Autoestima, né, autoconfiança, faz parte da saúde mental também. Sim. Só que tem um lado que eu queria trazer aqui, que eu acho que você se encaixa muito bem no dito correto. Tinha um cara que a gente entrevistou, que ele é fisiculturista. E aí, ele não tem nenhuma formação e nenhum conhecimento de educação física nem de nutrição. Ele botou na internet, quero competir, vou
suplementar. E aí, é isso. Hoje ele já ganhou várias competições e tudo. E aí na entrevista eu perguntei, mas você tem alguma formação em nutrição e alguma coisa? Ele, não. Eu vi que era só botar texto e era treinar daquela forma. E hoje eu sou grande. De resultado e tá tudo certo. Então, resultado tá tudo certo. E aí o que acontece? Querendo ou não, o visual conta, né? E aí você vai olhar, pô, aquele cara ali é onde eu quero chegar. Vou perguntar pra ele o que ele fez. E ele vai chegar e vai meter o louco. Ele não. Nesse caso específico, ele não fez isso. Mas, acredito que deva ter gente que não. Treina aí, Jet. Com certeza, com certeza. Né? Eu acredito que esse não seja o melhor cenário para poder uma pessoa só julgar a pessoa visualmente e achar que porque ela tem resultado, vai saber te direcionar também. Com certeza. Né? Isso é fato. A gente, assim, a estética ela é importante. É como eu falei, a nossa vitrine, né? A vitrine do nosso trabalho. Mas se você olhar uma pessoa e só porque ela tem um físico bom, você achar que ela é super inteligente, que sabe o que está fazendo, são coisas totalmente diferentes, né? E eu tenho presencio isso muito no consultório. Pessoas atletas, né, competiram e acham que porque competiu, porque viu o seu corpo na sua melhor fase, sabe prescrever treino e sabe prescrever dieta. O oposto também acontece, tá? Tem pessoas que não estudaram de fato e que são inteligentíssimas e que sabem realmente o que estão fazendo, não estudaram de forma, não fizeram uma universidade, né, uma formação acadêmica, mas tem todo um estudo por trás e sabem o que está fazendo. E tem pessoas formadas com doutorado e que, infelizmente, faz muita besteira, né? Mas quando a gente realmente vai colocar numa balança o profissional que você vai escolher, você tem que escolher aquele profissional que, de fato, se baseia na ética, na ciência. Sim. Né? Então, hoje em dia, na nutrição, acontece muito isso. O profissional, ele defende uma vertente só da nutrição. A nutrição low carb, a cetogênica, enfim, né? Não tem essas vertentes da nutrição? Tem. E isso não pode acontecer, porque a nutrição, ela tem diversas estratégias, diversas formas de chegar ao mesmo objetivo. O que a gente vai selecionar é aquela estratégia, aquele plano alimentar que se adequa ao paciente, à necessidade do paciente. Eu acho que a parte chata da internet foi essa. De chegar, você abrir um arroba e ver, não, eu sou nutricionista especialista em carne e você vai emagrecer, criar músculo com carne. Ou então, o outro que é de jejum intermitente, seja especialista em jejum intermitente. E aí fica parecendo que o outro profissional é mentiroso. Sim. Né? Sim. Porque assim, eu já pesquisei por diversas formas para poder perder peso e ganhar corpo. E aí sempre me caía numa promessa. E eu ficava, porra. E aí acabava que não me satisfazia como eu queria, né? Tinha resultados, só que voltava ao que era antes. Sim, entendeu? E aí era péssimo para o meu corpo e para minha cabeça, porque dava uma sensação de falha. Para a cabeça, principalmente, né? O seu público é mais mulher? A maior parte, 60%. Tá. Feminina. E ela se identifica com a sua história ou com outras causas, por exemplo? Aparece muita mulher que é magra e quer ter corpo, ou pessoas que estão obesas e querem emagrecer? A maior parte que estão acima do peso, com obesidade, querem emagrecer. Mas isso por conta da sociedade. Porque a sociedade, a maior parte, está com sobrepeso e obesidade, né? Sim. Então, é um pouco de cada. Um pouco porque conhece a minha história desde a época do IFES. Então, tem pessoas que me seguem no Instagram desde a época do IFES. Então, bote aí mais de 8 anos. E tem pessoas que não me conheciam antes, mas pesquisaram e gostaram da minha linha de trabalho, que eu até brinco sobre isso, sobre o que você falou, né? Nutricionista que se intitula jejum intermitente, low carb, então cetogênica, enfim. E ou a pessoa gosta de mim, ou ela não gosta. Porque o que acontece? Eu não tenho nenhuma linha estabelecida. A minha linha, como eu falei, é a ciência. Tá. Que é a melhor, eu acho. Mas assim, tem pessoas que não vão gostar disso. E tá tudo sim, certo. Sim, tá tudo Aquela certo. pessoa não é o meu cliente, não é o meu paciente. Então, existem pessoas que me procuram querendo fazer uma low carb, um jejum intermitente, porque ela acha que aquela dieta é a melhor e a que funciona. E aí, por eu não impor essas estratégias, ela pode não gostar do meu jeito de trabalhar. E tem a grande maioria que gosta justamente porque eu não faço essas restrições. Então, eu coloco no plano alimentar comida normal.
que eu não, sinceramente, eu não consigo entender como que um profissional consegue chegar para a pessoa e falar, não, pão não pode. É um terrorismo da porra. Ou então, sei lá, fruta de jeito nenhum. Né? Eu vi esse negócio, frutose engorda. Meu amigo. Eu, sinceramente, não consigo entender. Sim. E aí, a grande maioria me procura por isso, que fala, poxa, eu vi que os seus pacientes têm resultado porque você coloca comida normal. E aí, eu aqui dentro fico pensando, e se eu não colocar comida normal, vou colocar o quê? Né? Eu sou nutricionista, tenho que colocar comida. Tem que comer 3 McDonald's. Eu juro a você que eu fico me perguntando o que é que a pessoa espera que eu coloque no plano alimentar. E aí, como eu falei, a grande maioria me procura por isso. Porque percebe que, e inclusive até o seu relato, né, mentalmente, onde a gente é mais afetado, percebe que consegue emagrecer ou até ganhar massa muscular, mas comendo de forma normal e comendo o que ela já tem em casa no dia a dia. O pão, o arroz, o feijão, o ovo. Eu ajusto, né, com as quantidades, com os momentos, de acordo com preferência, com treino, com necessidade estética e de saúde também. Eu vou ajustar tudo ali, mas que ela vai ter resultado. E aí isso dá, assim, uma calmaria mental. Imagino. Sabe? Porque a pessoa vem de tantas dietas, de tantos profissionais que fizeram meio mundo de restrições e de estratégias mirabolantes, que acontece o que você falou, seguem por um certo período, tem esse resultado, porque, óbvio, fez uma restrição absurda, vai ter resultado. Só que por você não conseguir sustentar aquilo ali por muito tempo, você volta para o padrão alimentar de antes, errado. E aí recupera tudo e mais um pouco do que perdeu. Isso, assim, acontece muito, infelizmente. Sim. E é por isso que eu falei que ou as pessoas vão me amar ou vão me odiar. Porque ou elas vão entender que é um estilo de vida, que tem que, de fato, incorporar esses bons hábitos, treinar, ter alimentação organizada, e que o resultado vai vir no médio e longo prazo, ou ela não vai gostar de jeito nenhum, porque eu não vou passar uma estratégia para ela ter resultado em 15 dias, para que depois ela volte pior. Sim. Entendeu? Também parei para imaginar que a comida normal deve ser goji berry. Deve ser linhaça essas do sementes, nada. Isso acontece muito também. Alguns até, quando a pessoa agenda a consulta comigo, com minha secretária, ela recebe um formulário pré-consulta. Tá. E aí alguns escrevem ali no formulário exatamente isso. Eu queria comer comida normal. Aí eu já sei que se trata disso, né? Sim. E aí quando chega na consulta eu pergunto, e aí, por que não deu certo com os outros profissionais? É porque passava um negócio tão difícil, eu tinha que ir em tal supermercado comprar que só tinha ali. Ou então às vezes não tinha, aí eu não fazia dieta, isso me desmotivava. Então é justamente isso. Alguns profissionais, para querer ter um diferencial, né, incrementam um pouco a prescrição. Enfeitam muito. Enfeitam um pouco a prescrição. E tem gente que vai gostar daquilo, né? Mas a grande maioria não vai gostar e não tem como ter acesso a isso. Sim. Porque você imagine uma mãe, né, como meu público, a maioria é feminina, uma mãe trabalha fora de casa, aí que tem as tarefas de casa também, lavar roupa, lavar prato, é casada, então tem o marido para dar conta também. Sim. Tem que fazer uma alimentação extremamente restrita e cheia de enfeites. Aí já era. Estresse lá em cima, ansiedade também. Ela vai fazer por uma semana, aquela empolgação, porque saiu do profissional, porque agora vai dar certo. Depois ela faz, sabe de uma, dieta não é para mim. Deixa eu ficar aqui cuidando dos meus filhos mesmo, satisfeita do jeito que tá. Sim. Insatisfeita, na verdade, né? Escondendo a insatisfação, dizendo que a vida tá corrida, que tem filho e que não dá e que é difícil. E aí você percebe que não é porque não dá, é porque, de fato, a prescrição ali, aquele planejamento era irreal para a realidade dela, naquele momento. E aí acaba entrando nesse ciclo vicioso de frustração, e de que eu não consigo, de que dieta é difícil, enfim, né? Nossa, me vem muitas pessoas na cabeça que você vai falando. É muita. É bom. Caramba. E uma coisa que eu fiquei de cara é que você é muito nova. Porque você nasceu em 2001? Não, 98. 98. Você tem quantos anos? 26. Mas tá fazer em 27 agora. Tá em 2025. Calma. É mesmo. É porque, porra, ela é muito nova. Calma. Janeiro de 2025 já quer pra 2026. É verdade. Foi mesmo. Fazer 27 agora em março. Em março, né? Ah, tá. Mas é porque, de fato, eu comecei a estudar muito nova, né? E eu não parei, eu fui emendando. Então, é como eu falei, eu terminei o IFES, terminei entre aspas, porque eu fiquei fazendo IFES e UFES ao mesmo tempo. IFES era técnico e UFES era a graduação. Fiquei ali uns 6 meses nos dois.
Emendei a graduação, finalzinho, com o início do mestrado. Porque eu disse, eu vou fazer. Acho que não vou passar mesmo, é tão difícil. Passei de primeira. Aí, conciliei. Então, quando você vai somar, são 8, 10 anos, mas porque eu comecei com 14. Sim. 14, 15 anos, né? Sim, Foi na época do IFES, entendeu? Mas sou um pouco nova. É bom. Tá, e aí a época do fisiculturismo? Você parou de competir? Tá, a época do fisiculturismo foi logo no início da minha graduação. No início da graduação, eu tinha, acho que, 2 anos e pouquinho de treino. 2 anos de treino, basicamente. E logo nos primeiros anos que a gente começa a treinar, como eu era muito magrinha, a gente tem um resultado muito bom. Né? Principalmente para quem é magro, porque a gente tem um ganho de massa muscular que diminui com o passar do tempo. Então, um iniciante, ele ganha massa muscular muito mais fácil do que uma pessoa que já está treinando há 10, 20 anos. Isso porque o nosso corpo ele tem uma tendência natural ao adaptação. Sim. Certo. Seria maravilhoso se a gente ganhasse massa muscular sem limites. E aí, nos 2 primeiros anos que eu comecei a fazer a musculação, como eu falei, eu sempre fui muito regrada, muito determinada. Então, meu corpo mudou bastante. Eu era magrinha e aí eu fui colocando o músculo no lugar certo. Certo. Então, ficou com aquele corpo que não era enorme, até porque 2 anos não é um tempo suficiente para isso, mas que era harmônico e natural. E aí, o pessoal da academia me convidou. Falou, vamos competir. Você tá com um corpo legal, é só a gente fazer uma preparaçãozinha ali, né, para lapidar um pouco mais, mas eu acho que você tem potencial para isso. E aí eu fui, eu tive 15 dias para me preparar. 15 dias. Cara. Por isso que foi assim, foi bem amador mesmo, sabe? Tá. Mas como eu já tinha um físico legal, 15 dias foi suficiente. Então, nesse período aí de preparação, eu já estava na faculdade. Eu acordava 4 da manhã e fazia o primeiro cardio. Ia para a faculdade, passava o dia todo lá, né? Das 7 da manhã até 5 da tarde, mais ou menos. Vinha para casa, ia para academia, fazia um outro cardio e treinava a musculação. Peraí, como é que você ia para academia, fazia cardio e fazia musculação? O que é academia? Academia é academia de musculação, mas fazia parte de cardio. Ah, tá, que você falou 3 coisas. Eu faço academia, depois faço cardio, depois faço musculação. Aí eu fiquei... Vamos organizar. Eu ia de manhã pra academia e fazia cardio. Esteira, bicicleta, enfim. Acordava 4 da manhã e fazia isso. Ou na academia, ou então na rua do bairro que eu morava mesmo. Certo. E aí ia pra faculdade, de ônibus. Certo. Passava o dia todo na faculdade, voltava de ônibus, ia pra academia novamente, fazer um outro cardio, a bicicleta, a esteira, enfim, mais a musculação. Ah, tá, agora entendi. Entendeu? Beleza. Aí finalizava essa parte de treinamento. Ia pra casa, aí ia preparar a dieta do outro dia e ainda ia estudar. Ia dormir lá pra meia-noite, enfim. Mas você é daqui de Aracaju? Sou daqui. Então morar com seus pais? Isso, exatamente. Ah, tá, beleza. Sou daqui. E aí, finalizava o meu dia assim. Sendo que numa preparação, como eu já peguei 15 dias da competição, eu já entrei na preparação na fase de pré-contest, que a gente chama. Que é uma fase de 0 carboidrato. Então, você imagine. O estresse lá em cima. Dia na faculdade, 2 treinos por dia, 2 momentos, né? 2 de cardio, de musculação, 0 carboidrato. Eu comia ovo, frango e salada. Ovo, frango e salada. Ovo, frango e salada o dia todo. Fazendo provas, né? Enfim, estresse lá em cima. Mas fiz essa preparação de 15 dias. E aí fiquei em segundo lugar. E pra mim foi um segundo lugar com gosto de primeiro. Porque foi minha primeira competição. Pouco tempo de preparação. E a que ficou em primeiro lugar já era atleta, tá? Usava hormônios. Você foi natural e competiu com não natural e tem essa categoria? Tem. Caramba. Porque no fisiculturismo, assim, não tem essa seleção propriamente dita, né? Tem campeonatos que são para pessoas, exatamente. Mas no fisiculturismo, a nível profissional, é meio que fato que todos vão utilizar. Entendi. Até porque a gente precisa fazer um parêntese aqui. Esporte, seja ele fisiculturismo ou qualquer outro, não é sinônimo de saúde. Sim. Isso é um ponto muito importante. Porque as pessoas têm a mania de achar, até o que você falou lá no início, né? De que porque a pessoa tem o corpo bonito,
Ela é um exemplo de tudo, de saúde principalmente, não necessariamente. Então, no fisiculturismo profissional, para que o corpo ele chegue naquele nível, tem sim o uso de hormônios. Sim. Obviamente que bons profissionais fazem o uso acompanhados, bons atletas profissionais fazem o uso de anabolizante, de hormônios, acompanhado de médicos, né? Para que a saúde não seja prejudicada. Sim. Difícil a gente ver isso no fisiculturismo amador, infelizmente, né? Sim. Então, as pessoas acabam usando de forma muito errônea, porque fulano usou e viu que deu certo, enfim. Então, eu fiquei em segundo lugar e a pessoa que ficou em primeiro lugar, ela já era atleta, já tinha esse nível de condicionamento físico maior, porque ela já treinava muito mais tempo e já tinha esse uso do ergogênico anabolizante, né? Então, assim, pra mim foi um gosto de primeiro lugar. Sim. A terceiro lugar usava a terceiro lugar, inclusive eu conheço, ela era de uma outra categoria. Eu competi na categoria wellness, Sim. que seria aquele físico de praia. Sim. Mulher que tem uma perna maior, um glúteo maior, enfim. A que ficou em terceiro lugar, ela vinha de uma categoria biquíni, que é aquela mais magrinha, né? Mais slim, que o pessoal chama hoje do shape slim, né? Mais sequinha. E aí ela não conseguiu ganhar volume a tempo de ficar no padrão da wellness. Entendi. Entendeu? Então ela tinha um corpo maravilhoso, mas precisava de mais volume muscular. Entendi. Entendeu? Não me recordo se ela era natural ou não sei. Ah, tá. Porque eu ia ficar, pô, ela ganhou de uma que não era natural, assim, supondo, né? Mas aí é que tá, você sabia que usar hormônios não significa ter uma estética impecável? E é. Claro! Sabia não, achei que era obrigação ter. Não, então, aí é que tá. O que acontece? Inclusive, as pessoas me perguntam muito isso no consultório, né? Se você usa. Não. Ah. O que é que eu posso usar pra... Também me perguntam se eu uso. Tá. Beleza. Mas o que é que eu posso usar pra acelerar o meu resultado? E existe uma questão que é muito importante de ser dita. O hormônio é como se fosse uma chave que vai se ligar a uma fechadura no nosso organismo. Você pode tomar o hormônio que for. Se você não tiver fechadura suficiente, você não vai ter o resultado. Então, tem pessoas que usam o hormônio um monte e não tem resultados legais. Pelo contrário, só tem colaterais. Sim. E tem pessoas que usam um pouquinho e, caramba, tem um resultado absurdo. Aquela dose de controle mesmo que endócrinos passam, sei lá, meio ml de alguma coisa. Exato. E que por exemplo, os atletas profissionais de fisiculturismo não usam doses cavalares. Usam, às vezes, doses pequenas. Só para poder melhorar o que já é bom e para dar um estímulo maior. Entendeu? Então, é muito comum eu atender pessoas no consultório que, dentre os medicamentos que usam, quando eu faço lá as perguntas, fazem uso de hormônio. E aí eu olho para a pessoa e faço, certo, cadê? Caramba. Esteticamente você procura. Porque o que acontece? Tem essa questão, né, da chave fechadura. Então, não adianta você usar hormônio se não tiver receptor suficiente. E isso é determinado geneticamente. Então, como é que a gente sabe disso, Cris? Ou fazendo exame genético ou testando. Geralmente, as pessoas testam. Então, é como eu falei. Tem gente que vai usar e não vai ter resultado satisfatório. E tem gente que vai usar pouquíssimo e vai ter um resultado maravilhoso. Tá? Isso a gente só vai saber testando, como eu falei. E as pessoas querem o uso do hormônio para tentar acelerar. Sim. Só que você usar o hormônio antes do tempo, eu costumo falar que está queimando cartucho. Tá. Porque musculação ela é um esporte de tempo. Músculo, ele precisa de tempo para ser amadurecido, digamos assim. Eu costumo até falar que a gente tem... músculo a gente paga um aluguel para ter. E é um aluguel composto por vários pilares. Então, para que você desenvolva a massa muscular e mantenha, você precisa ter uma boa alimentação, ajustada em carboidratos, proteínas, gordura, micronutrientes também. Um bom treinamento. Muitas pessoas querem ter músculo, mas não querem treinar no nível máximo. Ingestão de água adequada, controle de estresse adequado, então aí entra o sono também. Sim. E ajuste hormonal. Mas um ajuste hormonal que não necessariamente é de uso de hormônio. É um ajuste hormonal controlando o estresse, dormindo bem, para que os seus hormônios fluam da forma que tem que fluir. Eu vi uma vez até o ajuste de... Agora se eu estou viajando, tá? Eu vi que um cara se desregulou todo porque ele dormia de cortina aberta e a luz do sol atrapalhava o nível de corticóide no corpo. E aí ele
subia peso. Por conta desse nível que ficava desregulado. Aí eu não sei se eu tô sem fundamento. Muito. Vamos falar sobre isso. Tá. Mas só pra gente finalizar essa parte, Sim. né? Então, a gente paga esse aluguel pra desenvolver a massa muscular e principalmente pra manter. Então, quando você usa hormônio iniciante demais na musculação, você não explorou ainda, primeiro, o seu potencial genético e, de fato, o tempo que o músculo precisa para desenvolver e todos esses outros pilares. Então, quando você usa de forma muito inicial na musculação, nesse estilo de vida, você não tem resultados duradouros. Você até vai ter um resultado momentâneo, mas vai interromper o uso e vai perder basicamente tudo que conquistou. Porque não tem ainda uma maturidade muscular para sustentar aquele ganho muscular. Né? De forma diferente, quando você usa depois de um tempo, você consegue sustentar mais esses ganhos. Então, é muito comum você ver aquela pessoa que fala assim, eu treino e aí passo um mês sem treinar, perco tudo. Justamente por isso. Não desenvolveu ainda essa maturidade muscular e músculo a gente paga um aluguel. Então, se você tirou um pilar, que foi o treino, nosso corpo ele trabalha no mecanismo de sobrevivência. Então, para você ter essa massa muscular que você conquistou, você tem que fazer o que você veio fazendo até aqui para manter. Se você deixa de fazer o treino, ele faz, não, meu filho, manda essa massa muscular embora porque custa caro para mim manter. Sim. Então, a gente perde o que construiu quando não treina bem, quando não faz a alimentação correta, enfim. É muito cruel essa parte aí do corpo. Você acha? Eu não acho, não. Eu acho. Você quer, sei lá, vai passar Mas eu também admiro quem consegue viajar, por exemplo. E, velho, a primeira coisa que eu vou viajar, eu vou passar um mês nessa cidade aqui. Já vou ver minha academia. E eu acho isso muito massa. É porque é estilo de vida. Tipo assim, é o que o pessoal fala sobre mim, né? Eu não consigo ficar sem treinar e ficar sem comer saudável. Porque faz parte de mim. Então, é óbvio que quando eu viajo, eu vou comer o que tem no local, vou comer besteira. Mas, assim, eu gosto de ter um café da manhã com fruta, com minha proteína, ovo, um queijo, um pão. Eu gosto de almoçar comida de verdade. Eu não consigo ficar todos os dias comendo hambúrguer, tomando café da manhã, cachorro-quente, sabe? Isso faz parte do estilo de vida. A mesma coisa o treino. Se eu vou fazer uma viagem de 5 dias só, tudo bem, eu fico sem treinar. Mas se for uma viagem mais longa, eu procuro, sim, porque faz parte da minha saúde mental, principalmente. Você sente falta, né? Eu sinto falta, exatamente. A gente tava falando do sono, né? Que você falou Foi. Tem uma verdade nisso que você falou. Nós somos seres humanos que funcionam, nós somos seres que funcionam de dia, tá? Sim. As pessoas tentam burlar um pouquinho essa fisiologia nossa. Sim. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, mas eu funciono mais de noite. Sim. O que não existe, pessoas noturnas, né? Não, nós não somos noturnos. Então, a gente tem um ciclo, um relógio biológico que funciona de acordo com o ciclo circadiano, que é justamente o ciclo de claro e escuro, dia e noite. Então, nós temos hormônios que funcionam de dia, principalmente o cortisol, que é aquele hormônio conhecido do estresse, que faz a gente despertar, de fato. Então, ele é secretado mais pela manhã. Então, é aquele estímulo para acordar, para despertar. É aquele hormônio que é conhecido de luta ou fuga, sabe? Sim. Faz a gente, de fato, viver. E no final do dia, no final da tarde, a gente tem uma redução do cortisol e um estímulo maior para a produção de melatonina, por exemplo. Sim. Que é aquele hormônio que faz com que a gente vá relaxando, diminuindo a velocidade, né? De trabalho cerebral, enfim. Sim. Então, a gente precisa respeitar esse ciclo. Quando a gente não respeita, então, dorme muito tarde, madrugada, e acorda cedo porque você tem que trabalhar, ou então acorda mais tarde, você vai mudando toda essa fisiologia que é natural do nosso corpo. Então, de fato, o que você falou, né? Que estava ganhando peso porque estava mudando esse horário do sono, da luz do sol, tem influência. O estresse engorda. E aí muitas pessoas vão dizer assim, eu tô acima do peso então porque eu tô muito estressada. É um fator que contribui, realmente, porque o cortisol, por ser um hormônio de sobrevivência, de estimular acordar e se despertar, ele também tem a função de armazenar gordura, tá? Então, ele ajuda no processo de armazenamento de gordura. Então, de fato, pessoas que vivem estressadas ou que mudam esse ciclo circadiano têm uma tendência a armazenar mais gordura. Mas não é o fator que faz a pessoa engordar, por exemplo, 20 quilos. Tá? Sim. É um fator que contribui para o excesso de peso, porque o organismo está desequilibrado, está desorganizado do padrão normal que era para ser. Mas não quer dizer que isso seja o fator que impede ela de reduzir. Dominante, Exatamente. Cris,
Muito bom o papo. Muito bom mesmo. Bom. Ficava aqui até mais. É muita coisa, dá pra É gente muita ficar coisa. muito tempo falando. Muita coisa mesmo. Aí pode marcar outra aqui. Depois eu te mando uma mensagem. Que eu tenho um podcast. Que é eu e um brother. Que vai apresentar hoje ainda. E aí... Você pode vir pra... Porque a gente gosta de treino. Não parece. Mas eu gosto de treino. E a gente sempre traz nutricionistas, fisiculturistas. Eduardo já veio aqui, sabe o que é? Um coroa Eduardo. bombado. Sim, conheço. Esse mesmo. Conheço, sim. Matheus Ezequiel já veio aqui Perfeito. também. Então a gente sempre Profissionais gosta de maravilhosos. trocar essa ideia com esse pessoal. E aí eu vou te mandar mensagem pra te trocar ideia de novo. Perfeito. E com o meu brother vai trocar, devanear muito mais. Perfeito. Tá? Cris, deixe suas redes sociais aqui pra aquela câmera. Tá. Que a gente vai trocar mais ideias no futuro. Bom, acho que Instagram é a rede social mais visitada hoje, né? Sim. Então, meu Instagram é @cristianefrancanutri. Cris com Y e com 2 N's. Cristiane com Y e com 2 N's. Franca Nutri. Pronto, maravilha. Então, Perfeito. Cris, muito obrigada por ter Eu que vindo. agradeço. E com certeza você vai estar aqui nas próximas vezes. Obrigada, tá? obrigada. Você que ficou até aqui, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Que a gente se vê no próximo episódio do podcast de Jardins. Beleza? Valeu e até a próxima.